E aí, Padawan, descansou? Hoje a gente vai continuar falando sobre os vermes, só que agora eu vou falar de alguns vermes parasitas. Fica comigo. Bora pro show, eu sou o professor Éder Bento e hoje eu vou continuar falando, né, sobre os filos dos vermes. Na semana passada a gente falou sobre os anelídeos e hoje a gente vai falar sobre os nemateumintos e os plateumintos. Legal? Mas antes da gente continuar, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like aí, né, colocar nos comentários o seu nome, a sua escola, a sua série, colocar também o que você tá achando desses vídeos, dessa sequência de vídeos, você tá gostando do jeito que a gente tá aplicando, apresentando, beleza? Coloca aí que eu quero saber. E compartilhe com seus colegas para eles estudarem também. Então vamos lá, compartilhando o nosso mapa mental que a gente criou aí, ó. Semana passada a gente falou sobre os anelídeos, que são os vermes formados, o corpo formado por anéis. E agora a gente vai falar sobre os nemateumintos e os plateumintos. Vamos lá, nemateumintos, vamos começar com esse. Nemateumintos são vermes em forma de fios, o corpo é comprido e fino, por isso que forma de fios que fala, né? Alguns têm vida livre no solo ou na água, ou seja, não são parasitas, alguns, e a maioria é parasita de animais, vegetais e até do homem, tá bom? E a gente vai falar sobre os parasitas, alguns parasitas do homem no caso. Apresentam indivíduos machos e indivíduos fêmeas, então tem separação de sexo aí, tá? De gênero. A questão é o seguinte, não são todos, tá? Existem nemateumintos que são hermafroditas também. Vamos lá, vou falar de 3 exemplos de nemateumintos nessa aula, beleza? Vamos começar aqui então com o Oxyurus. Oxyurus é esse carinha que você tá vendo. Características do Oxyurus, é conhecido como vermes linhas ou lombrigas brancas. É um verme cilíndrico, o mais comum que a gente pode dizer. Ele apresenta mais ou menos 1 centímetro aí de tamanho, de comprimento. São finos, parecendo pedaços de linha branca, igual você está vendo na imagem aí. E eles alojam-se lá no intestino grosso do ser humano, causando inflamações e muito desconforto. A doença relacionada ao Oxyurus é a oxiurose. Nessa aula a gente vai falar sobre como essas doenças são transmitidas e como que a gente pode evitá-las. Então, a oxiurose, que é uma doença causada por esse verme, é uma verminose. Então, toda doença causada por vermes é chamada de verminose. Então, uma verminose chamada oxiurose, ela é transmitida da seguinte forma. Primeiro, a pessoa ela vai ingerir ovos desse verme na alimentação, um alimento contaminado, né? Ele vai ingerir aquilo lá e ele vai entrar, o Oxyurus vai entrar no seu corpo, vai passar aí pelo processo digestório, mas ele não vai ser digerido e ele vai chegar lá no intestino. Chegando no intestino, essas larvas elas eclodem lá no intestino delgado, primeira parte do intestino delgado, eclodem e eles vão, né, se desenvolvendo aí e absorvendo nutrientes e tal e vão na fase adulta, elas vão se alojar lá no intestino grosso, perto do ânus. E aí lá nesse local eles vão procriar, né? O indivíduo adulto, a fêmea e o macho. A fêmea sempre é maior que o macho. O macho eles vão acasalar aí, tudo bem? Vão ter um processo de reprodução e vão gerar ovos. E esses ovos vão ficar nas pregas do ânus ali. E o que acontece? Aí essa larva, ela ao se movimentar no ânus, dá muita coceira e aí a pessoa acaba coçando o ânus e aí acaba alojando, né, um monte de ovinhos debaixo da unha, na mão da pessoa. E aí é onde ocorre a contaminação. O que ela pegar, um alimento que ela pegar, alguma coisa, ela vai contaminar com ovos, que são muito pequenininhos, e aí esses ovos inicia o ciclo de novo, né? Se a pessoa ingerir de novo, aí ela vai se autocontaminar. Se ela pegar um alimento e entregar para outra pessoa e a pessoa ingerir sem lavar, ela vai pegar também. Então esse é o ciclo da oxiurose. A gente fala ciclo em verminose, a gente fala muito ciclo porque são ciclos em que o próprio infectado se auto-infecta novamente. Ele acaba gerando um ciclo que o tempo todo ele está se infectando e infectando o outro. Como que a gente pode evitar isso então? Então, primeira coisa, higiene pessoal é uma forma de você evitar a oxiurose. Então, lavar as mãos várias vezes ao dia, unhas sempre limpas e cortadas, roupas e objetos lavados e higienizados com frequência. Isso é importante. Nada de pegar no bumbum aí, né, e balão, etc. Não preciso nem falar isso. Ferver a água utilizada para consumo, porque os ovinhos podem contaminar a água e você bebeu a água, você se contamina, água contaminada. E lavar frutas e verduras em água limpa e corrente. Lavar bem aí para poder tirar os ovos, né, para você não ingerir isso e se contaminar. Como toda verminose, existem remédios, a gente chama de vermífugo, né, que são que vão matar os vermes. O tratamento é através disso, desses vermífugos aí. O tratamento de verminose é vermífugo. Tomou, sarou, seguindo o ciclo certinho aí. E aí, de vez em quando, de 6 em 6 meses, não tem problema nenhum você tomar um vermífugo aí, né, pra garantir e tudo mais. Observação aqui que já vai servir para os outros. Como é que é o diagnóstico? Como é que a pessoa vai saber que ela tá com uma doença desse tipo, uma verminose? Aí é pelo exame das fezes. Por isso que você tem exame laboratorial, exame de fezes. É para ver se tem ovos de algum
algum verme ali nas suas fezes. Então é assim que funciona. Legal, essa é a oxirose causada pelo oxiurus. Vamos para o próximo exemplo? Vamos lá, o próximo é a lombriga. Você já ouviu muito falar da lombriga, é esse bichinho aí, tá? Ele pode chegar a ficar bem grande. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Elas podem medir até 40 centímetros. Só pensar o seguinte, se você vai pegar a sua régua, uma régua como essa aqui, ó, 30 centímetros. Então, seria mais ou menos esse tamanho aqui, 40 centímetros, ó. Comparado com a minha mão aí, já dá pra você ter uma noção. Você pode pegar a régua aí e medir 40 centímetros de lombriga. É grande demais da conta. Mas o pior não é isso. O pior é que a fêmea é uma verdadeira fábrica de ovos. Pra você ter uma ideia, uma fêmea ela pode produzir cerca de 200 mil ovos por dia. Então, quando uma pessoa está muito infestada com lombriga, existem casos até extremos em que ocorre obstrução do intestino por tanta lombriga. Então vamos entender como é que funciona essa verminose aqui? A lombriga causa uma doença chamada ascaridíase. E como é que ela é transmitida? Vamos entender o ciclo da ascaridíase? O ciclo é o seguinte, olha só. Uma pessoa vai ingerir água ou alimentos contaminados por fezes que contêm ovos. Esses ovos eles vão eclodir lá no intestino, a pessoa engoliu e eclode no intestino. Essas larvas elas vão furar a parede do intestino e cair na circulação. E aí na circulação, essas larvas elas vão para o coração, vão para o pulmão, vamos para o esôfago ali, né? Quando está no esôfago, por exemplo, nessa fase, a pessoa que está com ascaridíase, ela sente muito conforto na garganta, né? Tosse, tipo um pigarro, assim, né? Alguma coisa na garganta, e tem realmente alguma coisa, a larva no caso, né? E aí vai para o intestino, estômago ali e tal, intestino. Aí no intestino, na fase adulta, ela já vai produzir muitos ovos que vão sair junto com as fezes. Então, se a pessoa não faz cocô no lugar adequado, né? Vai lá no mato de qualquer jeito, não tem os cuidados adequados, essas fezes contaminadas, pode ser lavado pela chuva, pode contaminar algum alimento, alguma verdura, alguma coisa, e aí fecha o ciclo de novo. Lembra que eu falei do ciclo? Então fecha o ciclo de novo. Se alguém pega o alimento contaminado ou água contaminada com essas fezes contaminadas pelos ovos, ela vai ingerir os ovos e aí fecha o ciclo da ascaridíase. Então como é que a gente pode evitar? Se você entende o ciclo, você entende como é que você pode evitar. Então você precisa filtrar e ferver a água utilizada para consumo, que aí nisso você já elimina os ovos que estariam ali, que poderiam te contaminar, e lavar frutas e verduras em água limpa e corrente. E tem mais um item que a gente pode colocar aqui também, né? Vou colocar aqui, ó, saneamento básico, no sentido de fazer suas necessidades no ambiente adequado, lá no banheiro e tal, nada de no meio do mato aí. E também o tratamento de esgoto também, né? É importante. A gente vai falar sobre isso nos próximos aí. Então, ascaridíase causada por esse nemateuminto que é a lombriga. Terceiro exemplo, o ancilóstomo. O ancilóstomo, esse bichão feio aí, esse aqui tem uns dentes assim, né? O ancilóstomo, ele é um verme hematófago. O que isso significa? Ele se alimenta de sangue. Então, como é que funciona? Ele lá no corpo, né? Ele vai usar ganchos na cavidade da boca para machucar a parede do intestino, vai machucar a parede do intestino para sair sangue, e aí esse sangue ele vai se alimentar desse sangue aí. O problema é que essa hemorragia, então, vai causar anemia na pessoa, vai causar diarreia e vai causar dor abdominal e pele amarelada. Verminose causada pelo ancilóstomo é a ancilostomose, ou conhecido como amarelão. Então, o amarelão, tem até a história do Jeca Tatu, né? O Monteiro Lobato escreveu sobre isso. Ele não era preguiçoso, ele estava preguiçoso. Então, a ideia aqui é o seguinte, pessoal. O ciclo do ancilóstomo funciona assim. Você está num ambiente, numa terra aí, no solo, contaminado por larvas. Como é que ela foi contaminada? Por alguém que estava infectado. Então, o ancilóstomo é um verme parasita. Ele entra lá no seu corpo, ele vai passear no seu corpo aí, causando um monte de problema em um monte de lugar. Essa larva percorrendo o corpo inteiro aí, ela vai lá no intestino produzir os ovos que vão sair nas fezes. Se a pessoa faz cocô na terra aí, num ambiente que não é adequado para isso, a chuva vai, lava, esse ovinho fica na terra ali, eclode, sai uma larva, que a gente chama de larva filarioide. Essa larva filarioide, ela fica esperando uma pessoa descalça ali, né, andar naquela terra, e aí ela entra pela pele, infesta a pessoa, e pela pele ela vai para a corrente sanguínea e passeia pelo corpo todo aí, até chegar no intestino e causar esse problema. As fezes vão ficar saindo sangue, anemia, diarreia e essa preguiça aí, esse amarelão. Tá? E como é que a gente pode evitar? Então, evitar andar descalço, né, andar calçados, utilizar as instalações sanitárias adequadas, usar o banheiro para fazer principalmente o número 2, e o saneamento básico, que a gente comentou lá em cima também, né? Tratamento de água e dos esgotos, porque aí você evita contaminação com esses ovinhos aí.
Então, essas são 3 verminoses causadas pelos nemateumintos. E agora vamos falar um pouquinho sobre os plateumintos. Vamos lá. Esse nome significa vermes chatos, justamente porque o corpo é achatado desses vermes aqui. O corpo é achatado, parecendo uma fita, parecendo uma folha. Vivem em água doce ou salgada, de vida livre, e tem os parasitários também, né? Os parasitas. O tubo digestório, nesse caso aqui, é incompleto. Dos outros que a gente citou ali, é tudo completo. O que significa tubo digestório incompleto? Quando a gente viu lá os anelídeos e os nemateumintos, o tubo digestório desses indivíduos é completo, ou seja, tem boca e tem ânus, por onde entra a comida e por onde sai a comida. Então, é um sentido só. No caso dos plateumintos, não. No caso dos plateumintos, ele só tem uma abertura, a boca. Vai entrar os alimentos, né, e vai eliminar as fezes. Então, tubo digestório incompleto significa isso, só tem uma abertura, tá bom? Que é onde entra a comida e sai as fezes. Grande parte é parasita de outros seres vivos, inclusive do homem, e os principais exemplos, vou citar 3 aqui também. Principais exemplos de plateumintos. O primeiro é a planária, não é um parasita. Pode ser encontrado tanto em ambientes aquáticos ou muito úmidos, alimenta-se de invertebrados menores e eles têm um negócio bacana, eles têm um grande poder de regeneração. Como assim um grande poder de regeneração? Dá uma olhadinha nesse vídeo aqui. Aqui pegou uma planária, cortou essa planária no meio. Aí você pensa, morreu, né? Acabou. Com o tempo, essa parte, essa é a planária original, vai regenerando. E a outra parte, o rabinho dele lá, ó, virou a nova planária. E aí você pensa, mas é porque cortou pouco, né? Então olha lá o outro teste. Cortou em várias partes a planária e cada uma dessas partes vira um indivíduo novo, se torna um indivíduo, uma planária nova. Isso é um tipo de reprodução assexuada que as planárias executam, tá? Uma reprodução assexuada aí. Então, falando sobre reprodução, inclusive, nós temos, as planárias podem fazer 2 tipos de reprodução. Elas são hermafroditas, então não tem macho e fêmea. Elas têm no mesmo indivíduo os 2 sexos. Tem tanto o ovário, né, como óvulo, produz o óvulo, como o espermatozoide. Então, nesse caso, elas são hermafroditas, mas elas têm que fazer reprodução cruzada, igual as minhocas, igual os anelídeos que a gente comentou, reprodução cruzada. Então, vão precisar de 2 indivíduos, mesmo sendo hermafroditas. Vai ter uma troca de espermatozoide aí, permuta. E pode ser também pela divisão, né? Essas planárias elas se dividem, como eu mostrei no vídeo, e gera novos seres, é uma reprodução assexuada. Então os dois, reprodução sexuada e assexuada, a planária apresenta. Essa é a planária. Vamos para o próximo? Esquistossomo. Esse carinha aqui, características dele, é que ele tem entre 1 e 1,5 centímetros quando adulto. Ele pode parasitar outros animais, não só o ser humano. Esses vermes, uma vez dentro do organismo da pessoa, eles vivem nas veias do mesentério, que é essa dobra membranosa que liga vários órgãos à parede do corpo, e do fígado também, tá? Dentro do fígado lá. Eles vivem geralmente nessa parte aí. A pessoa infectada pode apresentar os seguintes sintomas quando tem esquistossomo. Ela apresenta febre, tosse, diarreia, vômitos e enjoo. Forma crônica, elas apresentam da hepatite, né? Um problema sério no fígado, aumento do fígado e do baço e a inflamação e grande acúmulo de líquido na região abdominal. É por isso que a doença relacionada ao esquistossomo é chamada de esquistossomose ou barriga d'água, porque em casos crônicos a pessoa fica com um barrigão cheio de líquido por causa disso. É uma doença muito séria essa aqui, tá? Pode levar à morte. Como que é transmitida? Vamos entender como é que é o ciclo. Então, uma pessoa doente, contaminada, ela faz cocô próximo da água ou em algum lugar que a chuva lava aquelas fezes e leva para a água. Então, essas fezes lá na água, ela tem a larva, né? Uma larva ciliada, que é chamada de miracídio, e essa larva, ela vai contaminar o caramujo, que é o que a gente chama de hospedeiro intermediário. Então, o caramujo, ele vai infectar o caramujo e aí desse caramujo vai sair as larvas cercárias, que são larvas que vão estar na água aí, e quando a pessoa coloca o pé lá dentro da água, entra na água, né, toma banho ali, essas cercárias, elas vão entrar pela pele da pessoa. Então vai provocar uma coceirinha, o pessoal chama de coceira de nadador. Aí o ciclo fecha, né? Essas cercárias, elas vão contaminar e aí vai para lá de novo, lá no intestino, nessas veias do mesentério aí, etc. E aí vai contaminar, vai fechar o ciclo aí. Como que a gente evita, então? Utilizando instalações adequadas para fazer as necessidades, né? E saneamento básico, tratamento de água e de esgoto. Hoje no Brasil, um local que é muito comum, a contaminação por esquistossomose, é no litoral, que ainda existem muitas regiões em que o esgoto ele não é tratado e é jogado no mar. Então tem lugares aí que não é adequado para tomar banho, porque a chance de você pegar essa doença é muito grande. Esse é o esquistossomose.
som. Agora vamos pro próximo? O último aí dos plateumintos, a tênia. Então, tênia é esse carinha aí. Basicamente, a gente vai comentar de dois, tênia solium e tênia saginata, o formato da cabeça que manda muito nisso aí. A tênia, ela costuma ser bem grande aí. Vamos falar sobre as características aí direitinho. É chamada popularmente de solitária, porque ela fica basicamente sozinha no corpo do homem, né? Um indivíduo só, ele é muito grande. São hermafroditas, então não precisa de outro indivíduo, eles mesmos se reproduzem sozinhos, né? Apresenta 4 ventosas na cabeça para se fixar na parede do intestino, então a cabeça fica fixada ali e aí o corpo fica solto no restante do intestino aí. Chega a alcançar mais de 8 metros. Já vi vídeos aí de pessoas com tênia de mais de 10 metros. Doenças causadas relacionadas à tênia é a teníase e a cisticercose. Como é que funciona cada uma? A teníase, ela tem o seguinte ciclo. Funciona assim. Uma pessoa ingere carne contaminada, infectada por larvas, no caso da tênia. Ele engole essa carne mal passada, essa carne crua, engole e aí se contaminou. A tênia, ela vai se fixar lá no intestino, vai pôr os seus ovos. Esses ovos, eles vão sair junto com as fezes e aí vai contaminar algum ambiente, o mato, alguma coisa assim. E aí lá naquele ambiente, um animal, porco ou vaca, vão ingerir esses ovos, a partir do alimento ali, vão comer e vão ingerir e vão se contaminar. Aí, no caso da tênia saginata, vai infectar a vaca, né? E a tênia solium vai infectar o porco. E aí, ao infectar, então esses ovos eles vão eclodir lá no intestino, vão se espalhar pelo organismo, contaminando os órgãos e músculos. E aí essas larvas aí vão contaminar essa carne que, se não for bem cozida, se você comer crua ou mal passada demais, ela vai estar infectada e você pode se contaminar. Pode haver, dentro desse ciclo aqui, ao invés de você se contaminar pela larva lá na carne, você pode também pegar algum alimento que foi contaminado com esses ovos aqui e ingerir ele. Você pega um alface, né, uma verdura aí que está contaminada com esses ovos. Nesse caso, os ovos vão gerar as larvas que vão transitar pelo seu corpo e vão fazer o que eles fazem na vaca e no porco aqui. Vão se alojar em algum órgão e nos músculos aí. Aí, nesse caso, é o que a gente chama da cisticercose. Cisticercose é muito perigoso, principalmente se essas larvas se alojarem no cérebro ou em órgãos vitais como o coração. Aí pode ser fatal, sem tratamento inclusive. Como é que a gente pode evitar? Cozinhar ou fritar muito bem as carnes que servirão de alimento, utilizar instalações sanitárias adequadas para você não contaminar outras pessoas se estiver contaminado, né, infectado. Saneamento básico, tratar água e esgoto para não infectar alimentos, lavar frutas e verduras para você não pegar cisticercose também. Tranquilo? Eu sei que é meio desconfortável falar de algumas doenças aí, né, das verminoses, mas é importante porque todo mundo está susceptível a pegar qualquer tipo dessas verminoses que a gente falou aí. E aí, para você evitar, é só seguir essas profilaxias que a gente comentou, né? Esses cuidados aí, que é lavar as mãos, saneamento básico, ter higiene pessoal, lavar bem os alimentos, beber água, né, tratada no caso, se você não tem uma água tratada na sua região, ferver e filtrar bem a água, e é isso. Tá? Tenha esse cuidado que você vai ter uma boa qualidade de vida e essa matéria, essa disciplina de ciências, está justamente para te ajudar a entender como ter uma qualidade de vida e uma boa saúde. Qualquer dúvida? Coloque nos comentários aí e continue nos acompanhando. Um abraço e estuda, Padawan!